beleza uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendeia e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo vos enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Que profeta? Que profeta? Isso se cumpriu. Jesus mandou que os discípulos fossem na frente e eles iam encontrar uma jumenta com um filhotinho de jumenta. E Jesus disse: pegue a jumenta e o filhote e traga. E se alguém disser alguma coisa, vocês digam que o mestre precisa deles e logo devolve. Isto aconteceu, olha como o texto é claro. Isto aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por intermédio do profeta. Que profeta? Que profeta? O profeta que nós temos agora, a profecia. O profeta disse: o rei virá montar um jumentinho, filhote de jumenta. Zacarias tinha profetizado lá no Antigo Testamento. O profeta tinha dito, e agora estava se cumprindo. Isto aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de um animal de carne. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Olha aí. Então veja como a Bíblia é precisa, como a Bíblia é clara, como a gente entende o que a Bíblia diz. Então essa é a cena, esse é o fato, essa é a profecia, esse é o cumprimento desse dia que chama Domingo de Ramos. Nós não comemoramos o Domingo de Ramos com ramos. Mas no final tem muita gente quebrar os galhos e fizer uma foto bem bonita com os galhos. Não tem nada nenhum. Mas o importante é a gente estar isso aqui logo hoje, que é o primeiro dia da Semana Santa. O importante é a gente se lembrar de uma coisa. Olha, Deus, Ele sempre se comunicou com o povo. Sempre. Antigamente, Deus se comunicava com o povo através dos profetas. Deus falava aos profetas e os profetas transmitiam a mensagem ao povo. Está lá em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Quando Deus decidiu mandar o dilúvio, Deus anunciou o dilúvio através de quem? Através de Noé. Pode falar, não pode responder. Vocês sabem demais. Deus anunciou o dilúvio através de Noé. Muito bem. Quando Jesus estava para nascer, ou seja, foi profetizado muito tempo antes do seu nascimento, Jesus foi anunciado pelo profeta Isaías. O profeta Isaías falou para o povo que o Salvador ia nascer de uma virgem. Ninguém nasce de uma virgem. Todo mundo nasce da barriga da nossa mãe, por o ato do pai e da mãe. Mas Isaías, no capítulo 7, verso 14, anunciou
que o Salvador ia nascer de uma virgem. E aí se cumpriu, e a gente vê lá em Mateus capítulo 1, né, que Maria engravidou sem ser casada, sem ter relação nenhuma com José. E ela engravidou pelo Espírito Santo. E foi cumprida todas as profecias referentes a Jesus, o nascimento de Jesus. Com relação ao tempo do fim do mundo, Deus anunciou tudo sobre o fim do mundo ao profeta Daniel. Se a gente estudar o livro de Daniel, a gente sabe de tudo, porque está tudo revelado lá, sobre o tempo do fim. E sobre os eventos finais, Deus revelou tudo a João, o apóstolo João, através do livro do Apocalipse. Através do livro do Apocalipse, Deus revela para nós tudo sobre os eventos finais. Para esse tempo, agora, Deus tem uma mensagem urgente, na verdade, um chamado a todas as pessoas, de perto e de longe, do sul ao norte. Deus tem uma mensagem. Meu filho Davi coloca aqui no telão a mensagem que Deus tem para todo mundo agora, nesse momento, que é Apocalipse 14, 6 e 7. Então veja, nós vamos recapitular aqui o que eu disse, que é só isso que eu vou dizer hoje. Deus anunciou o dilúvio, Deus anunciou o nascimento de Jesus, Deus anunciou o tempo do fim, Deus anunciou os eventos que iam acontecer no tempo do fim, e agora Deus anuncia uma mensagem que tem que ser dada a todo mundo, a todas as pessoas que habitam na terra. Todas devem receber essa mensagem. Essa mensagem é a última mensagem que Deus tem nesse mundo. Apocalipse 14, verso 6 diz assim. Vamos ler junto. Leia junto comigo. Outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Deus revelou a João, João viu. E o que era que esse anjo tinha, esse evangelho eterno? Dizendo em grande voz: temei a Deus e dá glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, gente, a história da Semana Santa, a história da Páscoa, é a história mais antiga que existe. Porque é uma história que existe antes de Deus criar esse mundo, antes de Deus criar esse mundo. A história da morte de Cristo é a mais antiga história. E nós, essa semana, vamos contar essa história aqui. Cada noite nós vamos contar um pouquinho dessa história, até o próximo domingo. Por que é importante a gente contar todo ano? Para que as crianças cresçam sabendo. Para que as crianças, quando crescerem, possam ensinar a outras pessoas. Para que um dia, quando vocês tiverem filhos, vocês poderem contar para seus filhos. A história da cruz de Cristo é a mais antiga história que existe. E essa mensagem que nós lemos aqui no telão é a última mensagem que Deus tem para esse mundo. Depois dessa não tem mais outra. Essa é a última. Com base nessa mensagem, todos nós teremos que tomar a nossa decisão. Se aceitamos ou rejeitamos. Porque depois dessa mensagem não haverá outra. Não tem mais mensagens. É a última mensagem de Deus para o mundo. É uma mensagem de apelo, é uma mensagem de chamado, de convite a cada um de nós. Então, nessa semana, Semana Santa, é a semana da gente refletir e considerar por que Jesus teve que pagar esse preço por nós. Por que a nossa salvação custou tão caro para Jesus? E se Jesus não tivesse
tivesse aceitado pagar aquele preço, o que seria de nós? Estaríamos todos perdidos. Nessa semana nós vamos saber o que é se perder. Como é que uma pessoa pode fazer para rejeitar a salvação? O que Jesus precisou fazer para pagar o preço pela nossa salvação? O que é se salvar? Quantas coisas nós vamos aprender durante essa semana? Mas eu quero ler o último texto de hoje, porque amanhã a história continua. Nós vamos ler 1 Pedro capítulo 1, 18 a 21. O que Jesus fez para nos resgatar do poder do pecado? Nós continuamos vivendo aqui no mundo de pecado, mas nós não somos mais escravos do pecado. Amém. Amém? Amém. Nós não somos mais escravos do pecado, porque Jesus nos libertou de lá. Jesus nos tirou de lá. E nele nós somos vencedores do pecado. Então, 1 Pedro 1, 18 a 21, nós vamos ler aqui. Essa é a mensagem de hoje. Pedro 1, 18 a 21. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo, olha, não foi por coisas perecíveis que vocês foram comprados. Que coisas perecíveis que está aparecendo aí no texto? Prata e ouro. Olha, prata e ouro são os metais mais valiosos, mais duradouros que existem. E o texto está dizendo que não foi com ouro ou prata que nós fomos comprados. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Nós já falamos muito sobre o cordeiro lá no santuário, e no dia que João Batista viu Jesus, João Batista apontou para Jesus e disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então foi pelo sangue precioso de Cristo, como de cordeiro sem mancha e sem defeito. Conhecido, esse Cordeiro de Deus, conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de vocês, em favor de nós. Está vendo como a história da salvação é a história mais antiga que existe? Porque esse Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele é conhecido como Cordeiro de Deus antes de Deus criar esse mundo. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Olha, se não fosse Jesus, se não fosse o sacrifício de Jesus, não tinha jeito para ninguém, não. O texto está claro dizendo, é por causa disso, é por causa do sacrifício de Jesus, que Deus ressuscitou dentre os mortos, glorificou Jesus, de modo que a nossa fé, a nossa esperança esteja em Deus. Está chovendo? Certo? Então, irmãos, vamos aprender a amar a Jesus, a agradecer a Jesus, a confiar em Jesus, a andar com Jesus, a viver com Ele, a convidá-lo a estar conosco, a tomar as decisões de acordo com a vontade dEle, pedir permissão a Ele, perguntar a Ele. Ali não. Porque tudo que nós temos e toda a nossa esperança é Posso colocar aquela roupa em cima do que Ele pagou por nós. Se ela molha, ela não pega mais. E essa é a semana. Eu coloco, você só me deixa. Essa é a vitória. Davi tem um testemunho, né, Davi? Davi vai colocar aqui um testemunho.